Ingrid, mais uma vez, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Dani, é um prazer estar aqui. O que significa motivação? Motivação, Dani, é aquilo que nos motiva a agir, né? Igual você fez a introdução pra gente. Por que esse tema é tão importante pra gente? Muitas vezes nós nos sentimos desmotivadas e nós não sabemos o motivo da desmotivação, né? Ironicamente. Então, é um assunto muito interessante e muito particular também. Claro que aqui a gente vai abordar por cima o que pode estar causando a desmotivação, mas é importante cada pessoa buscar compreender, né? A motivação ela está muito relacionada, às vezes, a alguns transtornos realmente, né? Por exemplo, a depressão. A depressão é algo que tira totalmente a nossa motivação. A depressão, muita gente relaciona com tristeza, mas muitas vezes a depressão não está relacionada com tristeza, muitas vezes ela está relacionada à apatia. A apatia é esse sentimento assim de nada, de não ter motivação, de nada fazer sentido, de as coisas não terem mais aquele brilho, a pessoa não ter perspectiva de futuro. O que é muito ruim, né? O que é muito ruim e é muito difícil também. Então a gente tem que levar em consideração algumas coisinhas. Por exemplo, a desmotivação ela pode estar relacionada a questões hormonais, biológicas. Então a gente tem que pensar, né, na psicologia, e se a gente for pensar no nosso corpo, a gente não tem que dividir em corpo, mente. Nós somos um ser humano. Você é a Dani, completa. Todos os seus dedinhos, a sua mente, você por completo. A gente não pode falar que seus dedos não são parte de você e tratar como a parte, né? Por exemplo, se você tá com uma unha encravada, seu corpo inteiro sente, né? Sim. Então é a mesma coisa a nossa mente. A gente tem que levar em consideração que a ciência moderna, ela globalizou tanto o corpo e a mente, então a gente não tem mais essa divisão. Você já parou para analisar, Dani, que quando você pensa algo, na verdade é algo que todas as células do seu corpo sentem, todas as células do seu corpo ouvem. Sim. Quando você diz algo, você ouve aquilo que você diz. Quando você pensa algo, você está absorvendo aquela ideia para dentro de você. Então a gente tem que levar em consideração que nós temos que ver também, muitas vezes, as questões hormonais. A gente tem que ver a questão de estilo de vida. Muita gente anda desmotivada hoje em dia porque não dorme direito, porque não faz exercícios. Não come direito. Não come direito. Uma vez eu já cheguei a atender uma pessoa que estava assim, totalmente desmotivada e a pessoa assim, tinha 3 empregos, né? Não dormia, fazia 2 dias, tomava café o dia inteiro. Não tinha tempo, obviamente, para fazer exercícios físicos, não bebia água porque no trabalho não dava tempo. Aí, algumas questões não é nem com psicólogo que você vai resolver, né? Algumas questões você precisa primeiro regularizar o seu corpo, para depois você pensar que a sua desmotivação pode estar vindo, aí sim, por alguma frustração que você passou, por alguns pensamentos disfuncionais, né? Ou então por ansiedade, depressão. Aí sim a gente pode levar em consideração tudo isso. Mas até então a gente tem que pensar que muita gente está desmotivada, às vezes por excesso de celular, né, por excesso de estímulos. Então, se a gente for pensar, às vezes a gente está fazendo coisas assim tão estimulantes pra gente, que quando a gente vai fazer algo do dia a dia, sem graça, né? Tô tão acostumada a ver, às vezes, no celular algo extremamente animado, aí eu vou ver essa plantinha, legal, tá, né? Então a gente tem que pensar também na questão global, que muitas vezes a gente tem a desmotivação por questões biológicas e muitas vezes por questões psicológicas, mas todo mundo precisa cuidar do corpo para cuidar da mente. Somos motivados por recompensas. Então, tudo que nós fazemos tem alguma recompensa. Até se você apertar o interruptor, você está apertando porque a sua recompensa é a luz, né, ligada. Quando você conversa com alguém, se a pessoa não te recompensa, ou seja, se a pessoa fica lá para o outro lado, você não vai querer falar com essa pessoa. Então, é essa recompensa de troca que faz a gente continuar conversando. Então, a motivação, ela é literalmente motivada por recompensas. A gente precisa entender o que recompensa a gente. E aí é uma questão muito interessante, porque muitas vezes a gente vai ter que recorrer aí a remédios, né? É claro, tudo prescrito com médico, porque muitas pessoas estão desmotivadas por questões neurais mesmo. Então, você precisa ver se não tem alguma questão biológica para procurar medicamentos necessários e também entender quais são os motivos que te fazem continuar.
E isso não é um processo fácil, né? Eu não gosto de simplificar demais também coisas que são complexas, porque cada ser humano é único. Às vezes, para algumas pessoas, o que vai trazer motivação é os filhos, é o que vai trazer aquela alegria de viver. Para alguns vai ser o trabalho, para outros vai ser cuidar da casa, para outros vai ser você ajudar as pessoas. Então, entra até na questão do autoconhecimento. Às vezes a gente não para se conhecer para saber o que a gente gosta. E é muito interessante, se alguém te perguntar, Dani, descreve seu marido, eu tenho certeza que vai ser mais fácil você descrever ele do que você descrever a você mesma. É verdade. Não é? Entrevista de emprego tá aí para mostrar que a hora que o entrevistador pergunta quem é você, a gente fica, né, naquela tela azul na nossa cabeça. Porque a gente não se conhece, a gente não sabe. Ou seja, é uma pergunta importante de se fazer, né? Importantíssima, exato. E em tempos, porque aquela que eu fui há 5 anos, às vezes eu não sou mais hoje. Exato. E o que vai fazer você mudar até chegar nesses 5 anos é o que você faz a cada segundo, o que você pensa a cada segundo. Porque é assim que a gente muda de ideia. Quando você percebe, você já se tornou uma outra pessoa, com outros motivos. Eu tenho certeza que o que te motivava há 10 anos atrás não é o que te motiva hoje. Sim. E não vai ser o que vai te motivar daqui a 10 anos. E daqui a 50 anos o que vai te motivar talvez seja os netinhos que você nem conhece. Então é muito interessante a gente entender que a gente está nesse processo de mudança. Então a gente nunca pode deixar de se conhecer. Porque até, sabe aquela frase? Se você me conheceu há 10 anos atrás, então permita-me me apresentar de novo, porque eu já não sou a mesma. Sim. Então a gente também se muda a todo momento. Eu preciso te conhecer a todo momento e você precisa também se conhecer a todo momento. Porque todas as tudo que vai... circunstâncias externas, internas, elas vão nos modificando, né? Exato, exatamente. É tudo isso que vai formando a gente de pouco a pouco, para o bem ou para o mal, né? Para o nosso crescimento pessoal ou então para a nossa paralisação. Então a motivação, ela é importante, eu sei que não é um assunto fácil e eu sei que quem está me assistindo aí, que está se sentindo desmotivado, provavelmente vai ouvir essa conversa e vai falar assim, porque desmotivação é isso, né? É até você, quando você não ouve vê a alguém, luz em nada. não vê. E aí até quando você ouve sobre motivação, você está desmotivado para ouvir sobre motivação. Então não é algo simples. É por isso que a gente precisa, muitas vezes, ajudar as pessoas. A gente precisa também trazer essa luz. Mas a gente tem que lembrar que não é nossa responsabilidade também global tirar a pessoa daquela situação. A pessoa também precisa se esforçar, né? Porque muita gente vê alguém, às vezes, em alguma situação e se responsabiliza tanto por ajudar aquela pessoa que acaba também ou indo junto, né? Sim. Ou acaba se prejudicando porque se sente extremamente culpado por não estar conseguindo aquela situação, enfim. Então é algo assim muito individual, mas muito importante da pessoa se conhecer e entender os seus próprios motivos. Livros podem ajudar? Sim, com certeza. Leituras, até mesmo filmes, né? Eu já vi muita gente que às vezes assistiu um filme que inspirou. Ah, é verdade. Olha, se eu puder indicar um do Will Smith, não, eu nunca lembro se é A Procura ou Em Busca da Felicidade, mas a maioria das pessoas eu acho acredita... que é A Procura. É lindo. É lindo eu vejo como um filme super motivacional. Exato. E aí a motivação, para você ver, né, é algo muito particular. Porque esse filme vai motivar se você tiver algum objetivo às vezes parecido, né? Eu já assisti o filme também, é muito bom. Por exemplo, um que a gente falou agora, né? Tem um que eu assisti recentemente que chama Um Senhor Estagiário. E é muito bonitinho o filme também, que ele fala sobre motivação aí na terceira idade, né? Algo diferente. Então, a motivação é algo muito particular, muito peculiar de cada pessoa. Mas livros, filmes, pessoas, às vezes você fazer uma viagem até um passeio, às vezes você vê uma cena, tudo isso pode ser um motivo para viver, nem que seja a gratidão de estar vivo naquele momento, né? Às vezes a motivação não precisa ser algo também tão futurístico. Às vezes você pode estar motivado por algo presente também. Com certeza. Ingrid, sempre muito gostoso conversar com você, muito esclarecedor. Quem quiser mais assuntos, quem quiser absorver mais desse conteúdo da Ingrid, lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Como te encontrar? Exatamente. Então, me siga no @psi_Ingrid Reis_ no meu Instagram. Ou então, siga minha página também no Facebook, Psicóloga Ingrid Reis. E também o meu canal no YouTube, Terapia em Dia, que é o nome aqui do nosso bloco. E vai ser um prazer ter você nas minhas redes sociais, tirando dúvida e interagindo.
Maravilha.